You're my heart, you're my soul. Amigos, bem-vindos! Se você viveu os anos 80, é muito provável que tenha dançado e cantado as músicas deles até não aguentar mais. O sucesso veio quase imediatamente, mas trouxe com ele mal-entendidos, discussões, processos judiciais e até um caso de fraude que muitos comparam ao de Milli Vanilli. Apesar de tudo, ficaram as grandes músicas que ainda podemos aproveitar. Este é o tributo à banda alemã Modern Talking. Love's more than he can handle, girl. Dieter Günther Bohlen nasceu em Nassau, Baixa Saxônia, Alemanha, no dia 7 de fevereiro de 1954. Ele é o filho mais velho do casal de empresários Hans e Edith Bohlen. Seu pai, um engenheiro hidráulico, desejava que Dieter herdasse a empresa da família, mas o jovem não demonstrava interesse nesse futuro. Aos 9 anos, descobriu os Beatles, o que despertou sua grande paixão pela música. Como não tinha dinheiro para comprar uma guitarra e não contava com o apoio de seu pai, ele decidiu trabalhar para um fazendeiro vizinho, colhendo batatas. Conseguiu juntar o dinheiro necessário para adquirir seu primeiro instrumento. Com muita dedicação, passou horas praticando sozinho e, de forma autodidata, dominou a guitarra. Pouco tempo depois, começou a se apresentar em atividades escolares, tocando canções dos Beatles e também mostrando suas primeiras composições originais. Com 15 anos, já tinha sua própria banda chamada My Fair e também fez parte de outros grupos locais como Aorta e Capo. Escrevia músicas incessantemente e suas composições já passavam de centenas, demonstrando uma grande habilidade para criar. Em 1973, aos 19 anos, conheceu Erika Sauerland em uma discoteca de Hamburgo, com quem se casaria e teria 3 filhos. Fizeram 10 anos de namoro antes de se casarem em 1983. Após entrar para a universidade e concluir a graduação em economia, Dieter percebeu que sua verdadeira paixão era a música. Começou a se apresentar em clubes noturnos onde ganhava bem, mas seu sonho era ser uma grande estrela. Para isso, enviava constantemente suas músicas para as gravadoras, na esperança de uma oportunidade. Em 1977, junto com um amigo chamado Holger, formou o duo Monza, com o qual gravou 2 músicas que não fizeram sucesso, levando-o a desistir rapidamente do projeto. Em 1979, após muitos rejeitos, finalmente conseguiu um emprego na gravadora Intersong, da BMG, onde passou a escrever músicas para outros artistas, adotando diversos pseudônimos como Steven Benson e Ryan Simmons. Em 1980, gravou sua primeira música como solista, chamada Don't Throw My Love Away, mas não usou seu nome verdadeiro, e sim o pseudônimo Steven Benson. A canção não teve grande sucesso e no final de 1981 Dieter se juntou à banda Sunday, com a qual gravou seu primeiro sucesso importante, Halle, Hey Louise, que foi bastante popular no início de 1982. Wo der rote Sand verbrennt, durch die Glut der heißen Sonne, hörst du den vertrauten Klang, wenn du träumst von Kindertagen. Halle, hey Louise. Durante 1982 e 1983, ganhou muita fama na indústria musical alemã como produtor de outros artistas e compositor de músicas de sucesso. No entanto, apesar do enorme reconhecimento, Dieter insistia em triunfar também como cantor. A partir de 1983, lançou várias músicas de médio sucesso sob o pseudônimo Ryan Simmons, mas na realidade sua qualidade vocal não era tão destacada e ele se saía muito melhor nas áreas de composição e produção. Em 1984, depois de várias tentativas, Dieter Bohlen finalmente encontraria o projeto mais bem-sucedido de sua vida, aquele que lhe traria o reconhecimento mundial, a criação da banda Modern Talking. Para este projeto, Dieter entrevistou muitos cantores e coristas, e ao final escolheu um jovem cantor que ele havia produzido recentemente, chamado Thomas Anders, para ser a coluna vertebral do grupo, ao lado dele, como Rolf Kohler, Detlef Wiedeke e Michael Scholz. Rolf Kohler seria o criador do falsete característico que daria fama ao Modern Talking, e de fato sua voz, junto com a dos outros coristas, seria usada nas gravações. Isso no futuro geraria controvérsias, disputas e até demandas nos tribunais, mas falaremos mais sobre isso em breve. As 2 figuras principais da banda, as faces das capas de álbum e dos videoclipes, seriam Dieter Bohlen e Thomas Anders. Mas quem era este último? Seu nome verdadeiro era Bernd Wildon, e ele nasceu em 1º de março de 1900
1963. Seu pai trabalhava no Ministério de Impostos da Ásia e sua mãe administrava uma pequena loja de alimentos. Desde criança demonstrou talento para atuação, música e canto. Com apenas 6 anos, participou de sua primeira peça teatral e aos 10 anos venceu um concurso de canto estudantil, competindo com outras 100 crianças. Na adolescência, começou a fazer aulas de música e a cantar em restaurantes e clubes. Após participar de um concurso organizado pela Rádio Luxemburgo, recebeu seu primeiro contrato com a gravadora CBS. Escolheu o nome artístico Thomas Anders e, em 1980, com apenas 17 anos, gravou sua primeira música como solista. Pela gravadora CBS, gravou 3 ou 4 músicas que não chegaram ao topo das paradas. Como resultado, a gravadora rescindiu seu contrato, deixando-o livre. Ele então assinou com um selo menor e, durante 1982, lançou algumas novas canções, mas novamente sem sucesso. Em 1983, aos 20 anos, foi contratado pelo selo Intersong para gravar diversos covers de músicas inglesas em alemão. Foi nessa época que conheceu o produtor Dieter Bohlen, que produziu algumas de suas faixas. Poucos meses depois, no início de 1984, Dieter o escolheu para integrar um novo projeto musical chamado Modern Talking. Em 12 de novembro de 1984, Thomas Anders e sua então namorada, a modelo alemã Nora Belling, sofreram um grave acidente de carro, do qual milagrosamente saíram com vida. Apenas 45 dias depois, o casal se casou. A gravadora BMG aceitou o projeto da banda de Eurodisco proposto por Dieter, mas, como havia dúvidas sobre o sucesso do grupo, o orçamento inicial foi limitado. Por isso, os primeiros videoclipes tiveram produções bem simples. O nome Modern Talking surgiu de forma curiosa. Enquanto estavam no estúdio, observaram um pôster na parede com nomes de várias bandas, incluindo Talk Talk e Modern Romance. Dieter começou a brincar com essas palavras, criando diferentes combinações, até chegar ao nome definitivo do grupo. Em outubro de 1984, lançaram o primeiro single, You're My Heart, You're My Soul. Inicialmente, a música não chamou muita atenção, mas tudo mudou 3 meses depois, quando o videoclipe foi exibido em um popular programa de TV alemão. As vendas dispararam imediatamente, transformando a música em um sucesso mundial. A canção ficou no top 10 alemão por 6 semanas consecutivas e conquistou os primeiros lugares nas paradas de 35 países, incluindo Áustria, Bélgica, Suíça, França, Suécia e Espanha. You're my heart, you're my soul. Em 13 de março de 1985, lançaram sua segunda música, You Can Win If You Want. O single também foi um grande sucesso de vendas, alcançando os primeiros lugares nas paradas de países como Alemanha, França, Bélgica e Espanha. Rings on your fingers, pain on your toes. Os 2 primeiros sucessos foram incluídos no álbum de estreia da dupla, The Fours Album, lançado em meados de 1985. No início, Thomas e Dieter trabalhavam em harmonia, complementando-se perfeitamente. Thomas tinha uma voz excelente, enquanto Dieter, embora não fosse um grande cantor, era o responsável por compor as músicas e produzir a banda. No entanto, apesar do enorme sucesso, os 2 começaram a se desentender. A principal fonte de conflitos foi Nora, esposa de Thomas, que se intrometia excessivamente nos assuntos da banda. Nora insistia em aprovar as letras das músicas e tomar decisões criativas que não lhe cabiam. Thomas, completamente apaixonado, era controlado por ela de todas as formas possíveis. Inclusive, Nora o obrigava a usar um colar com o nome dela o tempo todo. Além disso, as personalidades dos 2 integrantes eram bastante opostas. Thomas era reservado e tranquilo, enquanto Dieter era extrovertido, amante de festas e da vida noturna. Havia a diferença de 10 anos entre eles. Mesmo com esses problemas, impulsionados pelo sucesso e pressionados por contratos assinados, Modern Talking continuou trabalhando. Em 2 de setembro de 1985, lançaram o primeiro single do segundo álbum, Cherry Cherry Lady. A música vendeu mais de 250 mil cópias somente na Alemanha e alcançou um sucesso comparável aos singles anteriores no restante da Europa. Love is where you find it. Listen to your heart. O segundo álbum da dupla, Let's Talk About Love, foi lançado em 14 de outubro de 1985, consolidando ainda mais o sucesso da banda. Os hits continuavam vindo em sequência, com um impacto surpreendente e arrebatador. Em 27 de janeiro de 1986, lançaram a faixa Brother Louie, que obteve vendas incríveis tanto na Alemanha quanto no exterior. O single vendeu impressionantes 250 mil cópias na França e alcançou o 4º lugar na parada de sucessos do Reino Unido, um feito que nenhum
nenhuma de suas músicas anteriores havia conseguido atingir. Loves more than he can handle, girl. Como curiosidade, a contagiante Brother Louie foi escrita por Dieter Bohlen e inspirada em seu amigo e produtor de Modern Talking, Luiz Rodrigues. Ambos disputavam a atenção da mesma garota, mas no final, ela escolheu Luiz em vez de Dieter. Brother Louie foi incluída no terceiro álbum da banda, Ready for Romance, lançado em 26 de maio de 1986. Além dela, outra música que se destacou desse trabalho foi Atlantis is Calling, que também se tornou um grande sucesso. Curiosamente, a fama do Modern Talking se espalhou por quase todo o mundo, exceto nos Estados Unidos, onde nunca lançaram um álbum nem chegaram a aparecer na lista de sucessos da Billboard. Outro detalhe interessante é que, desde o início, havia rumores persistentes de que Dieter e Thomas eram um casal. Esses boatos ganharam força após uma apresentação em um clube gay de Londres. No entanto, ambos afirmaram posteriormente que não sabiam que o local era voltado para o público LGBT. A realidade é que tanto Dieter quanto Thomas tiveram diversas namoradas e formaram famílias, o que reforça que esses rumores eram infundados. O duo continuou a alcançar o topo com sucessos como Jerônimos Cadillac, do quarto álbum In the Middle of Nowhere, e Jet Airliner, do quinto álbum Romantic Warriors. Ambos os singles alcançaram o top 10 na Alemanha, venderam muito bem em toda a Europa e chegaram às posições 1 e 3 na Espanha. Jerônimos Cadillac, or making all the youngsters sad. Jerônimos Cadillac, don't sit all in your head. Jerônimo has a hard home, it's a drag. As vendas do quinto álbum ficaram aquém das expectativas, marcando um declínio significativo em comparação com os sucessos anteriores. Em novembro de 1987 foi lançado o sexto álbum, In the Garden of Venus, mas também não obteve um bom desempenho comercial. No final de 1987, de forma surpreendente, Dieter Bohlen anunciou durante uma entrevista que estava encerrando o projeto Modern Talking. A principal razão apresentada por Dieter foi a alegação de que trabalhar com Thomas havia se tornado insustentável. Ele culpou Nora, a esposa de Thomas, por ser extremamente controladora e por interferir constantemente nos assuntos do grupo. Nora não apenas impedia Thomas de conceder entrevistas, mas também exigia mudanças significativas nas gravações, nos cenários e na logística da banda. Uma das exigências mais polêmicas de Nora foi que ela deveria ser integrada ao grupo como uma terceira integrante principal, com o direito de cantar. Além disso, em várias ocasiões, Nora pressionou Thomas a boicotar Dieter, chegando a forçá-lo a faltar a shows como uma forma de provar que o grupo dependia exclusivamente dele. A relação entre os dois deteriorou-se completamente. Thomas acusava Dieter de ser ambicioso e desleal, enquanto Dieter argumentava que Thomas ganhava muito dinheiro e contribuía pouco para a banda. O atrito crescente, agravado pelas interferências de Nora, tornou impossível a continuidade do Modern Talking. As acusações sobre Nora foram negadas por Thomas na época, mas anos depois ele acabou admitindo em sua biografia que eram reais. Na separação do grupo também influenciaram o desgaste do público e da própria banda, assim como um estancamento criativo. Em apenas 3 anos, o grupo havia lançado 6 álbuns seguindo uma fórmula fixa, sem se dar tempo para evoluir ou aprimorar o som. Obviamente, Thomas Anders não ficou nada satisfeito com o fato de seu parceiro ter dissolvido o grupo enquanto ele estava ausente, o que resultou em uma discussão muito acalorada. Após isso, os dois passaram 10 anos sem se falar. Depois da separação, ambos se dedicaram a projetos pessoais. Thomas Anders continuou sua carreira como solista e se apresentou no Festival de Vinha del Mar, em 1988, cantando músicas do Modern Talking. Em 1989, lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Different, cujo single Love of My Own obteve um sucesso significativo na Europa. Após esse trabalho, lançou mais 5 álbuns, Whispers em 1991, no qual trabalhou com Patty Gazley, integrante do Roxette, e Down on Sunset em 1992, que incluiu uma canção de sucesso em dueto com Glenn Medeiros. She's gonna be mine. She's my loving baby. You're on your own, standing alone.
Entre 1993 e 1994, Thomas Anders surpreendeu ao lançar um álbum inteiramente em espanhol, intitulado Barcos de Cristal, que incluiu um total de 10 músicas, entre elas Tu Chica Es Mi Chica, em parceria com Glenn Medeiros. Em 1995, ele lançou mais um álbum chamado Souled. Apesar do grande esforço e qualidade de seus trabalhos solo, o sucesso de Thomas Anders nessa fase foi bastante limitado. Após um divórcio custoso com sua esposa Nora em 1999, sua situação financeira ficou muito abalada, a ponto de ele aceitar um emprego em uma estação de rádio, onde apresentava um programa de 2 horas. Por outro lado, Dieter Bohlen formou uma nova banda chamada Blue System, na qual trouxe de volta os coristas do Modern Talking, Rolf Kohler, Detlef Wiedeke e Michael Scholz. Esses coristas, junto com a voz de Thomas Anders, eram as verdadeiras vozes por trás das músicas do Modern Talking. No entanto, eles continuaram no anonimato, enquanto Bohlen e outros integrantes mais atraentes assumiam a frente nos videoclipes e apresentações ao vivo. Entre 1987 e 1997, Blue System lançou um total de 12 álbuns, alcançando um sucesso considerável, embora mais concentrado em países como Alemanha e Áustria. Após uma década sem contato, em 1997, Dieter decidiu que era hora de reviver o Modern Talking. Ele entrou em contato com Thomas Anders, e como o tempo ameniza as diferenças, ambos fizeram as pazes e começaram a trabalhar juntos novamente. Em março de 1998, lançaram Back for Good, o 7º álbum do Modern Talking. O trabalho incluiu 4 músicas completamente novas, além de uma seleção de seus maiores sucessos, que foram remixados com bases mais modernas. I'm intrigued by the taste, the way you dance, the way you move your waist. O trabalho foi um sucesso estrondoso, tornando-se incrivelmente o álbum mais bem-sucedido da carreira do Modern Talking. Back for Good vendeu mais de 10 milhões de cópias e recebeu discos de ouro em países como Alemanha, Suíça, França, Áustria, Espanha, Argentina e Chile. O 8º álbum da dupla, intitulado Alone, foi lançado ainda em 1998 e obteve bons resultados. Entre as faixas destacaram-se as músicas You Are Not Alone e Sexy Sexy Lover. Em 2000, Year of the Dragon, inspirado no ano do dragão do calendário chinês, foi lançado como o 9º álbum do Modern Talking. Em 2001, lançaram o 10º álbum, intitulado America. O primeiro single, Win the Race, teve um enorme destaque ao ser usado como música de fundo nas transmissões de corridas de Fórmula 1. Em 2002, o Modern Talking lançou seu 11º álbum, Victory, seguido por Universe em 2003, marcando sua 12ª e última produção de estúdio. Durante esse período, Dieter ganhou notoriedade como jurado da versão alemã do American Idol, conhecido por seus comentários severos e muitas vezes polêmicos, que lhe renderam comparações com Simon Cowell. No entanto, em 7 de junho de 2003, durante um show, Dieter anunciou abruptamente o fim do Modern Talking, dizendo: Modern Talking está acabando. Thomas e eu refletimos e decidimos seguir caminhos separados novamente. O anúncio pegou Thomas Anders de surpresa. Ele permaneceu em silêncio no palco por alguns instantes, claramente desconcertado, antes de reagir com raiva, insultando Dieter e deixando o palco visivelmente irritado. Assim, a história se repetia. Dieter encerrava a parceria sem consultar Thomas, como já havia ocorrido uma década antes. Os conflitos pessoais entre os dois nunca foram superados. Dieter acusava Thomas de não levar o grupo a sério, priorizando viagens luxuosas e roupas de grife, em vez de se dedicar às gravações. Ele também afirmou que Thomas fazia show solo nos Estados Unidos sem o informar, alegando que Dieter estava doente. Por outro lado, Thomas descrevia Dieter como egocêntrico e autoritário, afirmando que ele tratava seus colaboradores como subordinados. Além disso, Dieter chegou a acusar Thomas de fraude, alegando que ele emitia faturas fictícias para desviar dinheiro da banda. Thomas reagiu processando Dieter por difamação. O julgamento, concluído em 2006, foi decidido em favor de Thomas, pois as alegações de Dieter careciam de
provas. Toda essa controvérsia ganhou ainda mais destaque com uma ação judicial movida pelos backing vocals do Modern Talking, Rolf Köhler, Michael Scholz e Detlef Wiedeke. Eles exigiam compensação, alegando que eram as verdadeiras vozes por trás dos falsetes icônicos do grupo, enquanto Dieter Bohlen supostamente os mantinha nos bastidores para que o público acreditasse que era ele quem cantava. Rolf Köhler chegou a declarar que não havia saído uma única palavra da boca de Dieter Bohlen nas gravações. As acusações ganharam força quando fitas demo de Bohlen foram divulgadas. Essas gravações, que teriam sido roubadas de sua casa, mostravam que a voz de Dieter servia apenas como guia para que Thomas Anders e os coristas soubessem como ele queria que as músicas soassem. Além disso, as fitas evidenciavam a baixa qualidade vocal de Bohlen, indicando que sua voz não era usada nas versões finais das músicas. Essas revelações levaram muitos a comparar o caso ao polêmico escândalo do Milli Vanilli, onde dois cantores bonitos faziam playback enquanto as vozes reais pertenciam a outras pessoas. A acusação gerou um processo judicial, mas a gravadora BMG e Dieter chegaram a um acordo fora dos tribunais com os coristas. Como parte do acordo, foi pago um valor substancial de indenização e os coristas foram proibidos de discutir o assunto com a imprensa, mantendo os detalhes em sigilo. Apesar de todas as controvérsias e disputas, a música do Modern Talking resistiu ao teste do tempo. Seus sucessos se tornaram clássicos e o grupo alcançou a incrível marca de mais de 120 milhões de discos vendidos, consolidando-se como a banda mais bem-sucedida da história musical da Alemanha. Atualmente, Dieter continua aparecendo na televisão e trabalhando como produtor de novos talentos, enquanto Thomas permanece ativo como artista solo, lançando discos em inglês e alemão. Bem, amigos, esta foi a fascinante história do Modern Talking. Conte-nos sua opinião sobre essa banda lendária e sobre quais artistas você gostaria que falássemos nos próximos vídeos. Lembre-se de conferir mais conteúdos do canal para ficar por dentro de muitas coisas interessantes sobre seus artistas favoritos. Nos vemos em breve com outro vídeo. Até logo!